dessa perda energética, porque o enjoo orgânico ele não vem com perda energética. Aí já dá para a gente distinguir aí sem ser evidente, né? Porque no caso de uma consulta, se a mãe está apresentando a enjoo, eu perguntaria, está apresentando também fraqueza? Pô, então eu já sei que tem uma entidade ali que precisa ser evocada imediatamente para deixar o campo magnético livre. Ok. Nossa, porque eu sentia assim um cansaço absurdo. A Tati acompanhou um pouco, ela não sabia como que eu ficava. Foi assim os três primeiros meses, né? Agora, o que a gestante atualmente está usando aqui para a gente evitar algum problema neurológico na criança são os eletrodos de mão. E se houver uma sobrecarga emocional dela, ou mesmo processo obsessivo, então toda a formação neurológica da criança não está comprometida, está livre. Aí ela usa esse eletrodo 10 minutos antes de dormir, né? E a gente está obtendo muito resultado, porque durante o ano inteiro aqui no Maria Cláudia, a gente não teve nenhuma perda de criança através de aborto espontâneo. E com muita carga eletromagnética negativa, sem os eletrodos, essa criança pode ter alteração nervosa ao nascer. Por isso que hoje a metodologia é usar o eletrodozinho na mão durante 10 minutos. Legal, boa informação. Pronto, então a gente pode pular agora para Eu, a eu senti glândula. que quando eu fiquei grávida também, eu tive muito enjoo na gravidez, mas foi o que você falou, eu não sentia fraqueza. Eu senti que foi tranquilo. Depois passou os 3 meses, acabou. E não tive enjoo, em nenhum momento eu senti Na fraqueza. revista espírita, na revista espírita, Allan Kardec conta a história de uma gestante obsediada, entendeu? Ou melhor, de uma gestante que ela sofreu um processo obsessivo pós-parto, né? Processo obsessivo pós-parto. E ele evoca o espírito, né? E pergunta a ele por que ele não atuou nela quando ela estava grávida. E ele disse: o meu problema não era com o espírito que tinha nascido, o meu problema era com ela. Então eu esperei. Após o parto, eu comecei a atuar sobre ela. Então é interessante que há espírito que ele respeita as regras, né? Porque se ele fosse prejudicar a mãe, nesse sentido ele estaria prejudicando também aquele que ia reencarnar. Mas a lei de causa e efeito era com a mãe, não era com aquele espírito que ia reencarnar. Então, após o parto, ele começa a obsediá-la, né? A gente vê muito isso aqui. E Uma tem boa. alguma relação, é, por exemplo, se a gestante tem alguma sobrecarga na gestação, depois que a criança nasce, ela, ela ter muito refluxo? A criança tem, o refluxo está associado à sobrecarga e à produção do leite materno, que está contaminado. Então, esse leite materno tem uma acidez muito grande. Quando isso cai no estômagozinho dele, ele devolve. Aí significa que ela pode melhorar esse quadro pegando algodão, passando na mama, para tirar o eletromagnetismo, entendeu? E outra coisa também que a gente nota neles é a ansiedade alimentar, o leite materno, né? São muito gulosos. Isso indica que alguma coisa está errada, porque ele está se alimentando, mas ele não está absorvendo nem vitamina nem nutrientes. Então ele quer comer mais, mais até o ponto de jogar para fora. Aí por isso que nesse estado de alimentação, elas usam agora também o eletrodo na mão, e qualquer carga não vai para o leite, vai para o eletrodo. Mas isso à noite, né? Os 10 minutinhos à noite. Agora, Eletrodo. no caso da amamentação, todas as vezes que ela for amamentar, ela pode usar o eletrodo. No caso do usar à noite 10 minutos, é no estado gestacional, que já Ah, não é tá. o pós-parto. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Porque é o que eu tive, né? O cansaço muito grande. E depois, quando a Alice nasceu, ela teve muito refluxo. Muito refluxo.
Ela vomitava muito e teve uma vez que ela engasgou, que a gente correu pro hospital, assim, sabe, assustado, porque ela, de tanto que ela não sabia. Já Faço. existia complicações, né? Porque ela se alimentava muito rápido e ainda ficava com fome, né? E queria mais. Aí é complicado, porque aí existe realmente a contaminação por eletromagnetismo no plexo gástrico da criança. E apenas um algodãozinho no plexo gástrico assim resolvia. A simplicidade da medicina espiritual, para mim, é a coisa mais fabulosa que existe, porque é tão simples, né? E a gente vem fazendo observações e testes conosco mesmo. Não é? E aí, esses testes que a gente vem fazendo, né, isso prova pra gente o quanto a simplicidade ainda resolve muitos dos problemas casuais que nós enfrentamos no nosso dia a dia e nos acontecimentos do nosso, de gravidez e tudo mais, não é? Eu fico até meio com medo, porque é tanta informação, eu fico com medo de eu não lembrar. Anotem, aqui ó, tô fazendo as anotações, anotem. Mas eu também tô, mas eu fico com medo de não lembrar, mas tá bom. Mas isso se torna uma memória que é utilizada por médicos espirituais no futuro, entendeu? Quando vocês chegarem lá na frente no estudo desse, terminar daqui a uns... Quando vocês terminarem um estudo desse, daqui a uns 4 anos, essa memória está gravada e é utilizada pelo médico espiritual, né, como uma forma sugestiva para vocês lembrarem da assistência. Não é isso, seu Vandir? Porque todo estudo de medicina espiritual, os médicos querem deixar os médios, tanto os médicos como os assistentes, todos eles bem instruídos, né? Porque vocês vão lidar aí com gestantes, prematuros, bebês infectados, né? Pós-termo, né? Que é bebê de 9 meses. E para cada um desses tem um procedimento, né? No caso da criança prematura, não se aplica passe dispersivo, já muda tudo, né? Então, prematuro tem que receber fluido. Aí você imagine os papapasse, né? Numa fila enorme, sem saber o risco que corre, né? Nossa. Aí pega uma criança prematura para tomar um passe dispersivo. Então, isso é muito perigoso. Nossa. Já que essa criança, ela precisa de uma ação magnética, ela não precisa tirar dela. E a fragilidade também do corpo do prematuro é muito grande, entendeu? Pessoas alcoolizadas não podem manusear o prematuro, porque eu trabalhei durante 1 ano em maternidade em berçário. Foi uma ótima experiência, porque a gente viu todo tipo, né? De espírito complicado. E eu lembro que eu estava num berçário de prematuro, e só tinha uma criança lá, que essa criança, ela tinha algumas complicações de refluxo, entendeu? E o pai tinha acabado de chegar do carnaval de Olinda. Eu sabia que ia dar problema, né? E ele chegou no berçário, bateu no vidro lá e me chamou. Eu posso ver meu filho? Eu disse, olha, não é hora de visita não. Aí você vai ter que falar com a enfermeira-chefe, porque só quem pode liberar é a enfermeira. Não, eu sou apenas o técnico de enfermagem. A enfermeira chegou, viu que ele estava alcoolizado. Aí disse para ele, olha, deixe para o dia seguinte, hoje não dá não. Disse, não, mas é meu filho. Eu quero ver meu filho. Eu disse, só esse menino vai complicar. E vai complicar mesmo se esse homem entrar. Aí ele entrou, pegou a criança, era pai, botou no braço. Só demorou 2 minutos. A criança aspirou para o pulmão. Aí quando aspirou, a gente correu em cima, pegou o oxigênio. Aí o menino saiu do berçário de prematuro para o infectado. Então, o prematuro, ele é mesmo que você está pegando no cristal. Qualquer coisinha complica ele. Aí o pai, depois viu o filho lá, dentro de berçário de infectado, e não entendeu, né? Eu entendi que ele tinha acabado de chegar de um carnaval bêbado. Para você lidar com uma criança prematura. Então ele próprio quase que mata o filho dele, que passou lá 15 dias
fazendo o ciclo de antibiótico para depois receber alta, né? Então, para a gente entender que para cada um existe um tratamento. Uhum. Deus do Eu céu. tinha uma pergunta, né, da aula passada, mas eu sei que comentou alguma coisa a respeito do prematuro, né? Eu tenho um sobrinho que ele nasceu de 6 meses, com 800 e poucas gramas. Graças a Deus ele tá, né, tá aí hoje com 8 anos, firme e forte, mas foi um tempo bem difícil, assim. E o que explica, assim, a maioria os principais motivos do nascimento prematuro? A gestante, na condução de 9 meses ou 6 meses, tem muitos que sofrem processo obsessivo. E nesse caso, a obsessão é no espírito, não é na mãe, entendeu? Então, a justiça divina aumenta a quantidade de fluido vital e ele vai ter que nascer com 6 meses. Ele não vai conseguir chegar a 9, porque provavelmente esse espírito ele vai querer interromper o ciclo gestacional. Aí por isso que é antecipado para 6 meses, 7 meses, para que esse perseguidor espiritual não venha colocar essa reencarnação a perder. Então a prematuridade tem muito a ver com perseguição espiritual no espírito, não é na mãe. Hum. Acho que eu tenho uma pergunta. Isso. A minha cunhada, ela deu uma gripe, né? Enfim, cada hora achava uma coisa, até que, na verdade, só foram descobrir o que ela tinha, que ela teve, falaram que ela tinha aquela H1N1, aí depois ela começou a ter um problema respiratório muito sério, até que não foi nem preciso induzir o parto, ou fazer parto, ou fazer cesárea. Ele nasceu de parto normal. E aí depois que coletaram um líquido amniótico e tinha uma bactéria no líquido amniótico. Então a justificativa aqui foi, né, de que devido a essa bactéria que tudo isso aconteceu. E que se ele não nascesse, ela morria de Por isso que infecção. anteciparam o parto dela para 6 meses, né? Agora, pelos sinais e sintomas aí, indica que tinha perseguição espiritual. A imunidade dela caiu e desenvolveu a bactéria no leite amniótico. Porque a questão da gripe sucessiva já era uma perda energética, né? Já não era normal. Então, significa que tinha entidade perto do campo magnético absorvendo tanto dela como da criança. Que bom, a gente está entrando em um monte de detalhes aqui, avançando nessa aula de hoje, né? De hoje. Uhum. Eu tinha uma dúvida, senhor Vandir, não sei se o senhor me permite, mas antes de eu fazer a pergunta, eu acho que a Tati tinha levantado a mão antes. Vai lá, Tati. É sobre a transfusão molecular espiritual. Aqui na aula fala sobre a transfusão de uma grávida sadia para outra grávida, né? Aí fala que a vitalidade estava 40%, né? Da sadia a vitalidade é 100%, né? E eu me questionei, existe essa transfusão em outros casos, assim, sem ser em grávida ou em outro problema? É interessante esse tratamento porque a gente busca uma gestante que ela está sem complicações nenhuma, né? É uma mulher de boa saúde, sadia, tem um excelente ectoplasma e a gente tira da glândula do timo dela com a seringa, né, 20 ml, e vamos aplicar na outra lá que está grávida, mas está com dificuldade de produção de ectoplasma. E quando a gente vai fazendo essas aplicações semanais,
geralmente a que tinha complicações melhora. Agora, para fazer essa transfusão molecular, é preciso que aquela gestante, que a gente vai colher o material, ela não tenha nenhuma infecção e seja também uma pessoa muito passiva, porque a gente vai tirar ectoplasma de uma para colocar na outra. Geralmente dá certo. Outro tipo de transfusão molecular pode acontecer de pessoa para pessoa, mas aí é mais complexo, porque quem vai fazer são os médicos espirituais, é diretamente do mundo espiritual para cá, para o meu organismo. Mas isso é muito raro, é mais raro, é mais fácil acontecer com a gestante, porque é um procedimento mais simples. O outro procedimento que vem do mundo espiritual para o médico é mais complicado. Certo. E achei muito interessante essa técnica. Gente, é totalmente, né? Geralmente a gente aplica essa técnica em gestante que ela não tem facilidade de sustentar a gestação, né? Ela não tem facilidade. E a outra que está lá, ela tem um bom organismo. Então, na medida que a gente vai aplicando o ectoplasma, ele vai para o líquido amniótico e aí sustenta a gestação durante 9 meses. Silvandi, e aí, sendo um hospital, quem é essa voluntária? Ela é frequentadora do hospital, essa sadia? Essa gestante Não, essa aí sadia? é avaliada por doutora Cristina no setor periférico, né? Ela já está com aquela gestante ali há mais de 3 meses, então ela já sabe a qualidade energética da gestante, mas a gente explica a ela antes do procedimento. Só, olha, você Ela vai estar precisa ajudando. fazer com que aquele bebê venha. O seu já está com 8 meses, mas aquele ali só tem 90 dias. Então a gente vai fazer um procedimento aqui que não vai prejudicar o seu, porque o seu já está bem formado. O que a gente quer é tirar seu ectoplasma, 20 ml por semana, e aplicar naquela. Senão, doutora, pode fazer. O meu vem porque o dela não vem. Então pode fazer o procedimento. A gente explica também ao marido que está perto do procedimento. Aí eles entendem. Graças a Deus nunca deu errado não. Deu tudo certo. As duas saíram com o bebê delas. Eu já assisti um tratamento desse aí lá no periférico. Com a doutora Cristina. Que joia. Silvani, eu acho que isso me liga para um fato assim, ligando também para a aula passada. Como nós não tínhamos o Senhor semana passada, eu apresentei para as meninas um áudio de um atendimento que foi realizado no Magali Ferraz, em que eu estava lá. O Hospital Magali Ferraz fica no interior de Timbaúba, é isso? É isso mesmo. No interior, na cidade de Timbaúba. E eu estava presente lá e eu vi essa paciente entrando. E eu gravei o áudio e eu transmiti o áudio para as meninas ouvirem. E o que aconteceu naquele momento? A paciente estava trêmula, estava sem conseguir andar, então os reflexos condicionados dela já estavam afetados. Né? Ela vinha pensando em abortar a criança, ela vinha sendo trazida pela mãe. Né? E aí teve o procedimento em que a doutora Cristina evocou aquele espírito, evocou o anjo guardião do espírito e fez um diálogo, não é? Onde a gente consegue ver que até tem um momento que o espírito diz que odeia, né? Eu odeio ela. E aí a doutora calma disse, olha, você não pode odiar, ela é sua mãe, assim, assensado, explicando, fazendo toda aquela parte de, digamos, de orientação, não é? Como é que está essa paciente, como é que está o procedimento dela, para a gente poder ter um aprendizado. Eu estive com ela domingo, eu estava em Timbaúba domingo pela Cristina, e os resultados, graças a Deus, são satisfatórios. Porque aquela paciente, ela tomou remédio controlado por muito tempo. E, de repente, né, ela suspendeu o remédio controlado porque estava grávida. Aí complica, porque o médico teria que observar que ela tinha problema psiquiátrico, ele não podia suspender. E ele suspendeu que é um desmame, é pior ainda, não houve desmame nenhum. E o que acarretou nisso, que ela tornou-se mais sensível ainda, sem o desmame. E essa entidade estava aí agora vampirizando, foi aquele que eu disse, né? Estava vampirizando, porque ela não estava se alimentando, ela estava com a forte fraqueza orgânica, complicando muito,
E a partir daquela evocação espiritual, a gente viu domingo que ela está entrando na sala, se deitando na maca, a resistência física dela está outra, e veio outro papel também, doutora Cristina, o preparo psicológico, né? Ela tratou dele e foi tratar dela, mostrando a ela a importância daquela criança naquela família, e que ela procurasse aceitar isso. Porque se ela rejeita, aí complica. Há no espírito uma espécie de revolta com ela. E ela passou a aceitar a gestação. Mas o estado clínico dela agora é excelente, viu? Graças a Deus melhorou. Que legal. Que bom. Maravilha. Que 10. E dando sequência, Wandi, eu acredito que nós pulamos aí alguns pontos importantes, né? Do recuo reencarnatório. E eu enfatizo para todo mundo que não teve a oportunidade ainda de ler, que assista a aula, mas que faça leitura do resumo da apostila, porque tem muito material lá, muito importante. Então nós temos aí o recuo reencarnatório, quando o espírito recua, né, na reencarnação, as perguntas que são feitas a respeito, a colagem periférica, como é realizada a descolagem periférica. Eu tinha uma questão durante em que eu estava fazendo as meditações, quando o espírito ele é muito trevoso e ele está fazendo uma reencarnação forçada, obviamente, ele entra em sonoterapia, não é isso? E aí é feito um processo hipnótico pelos médicos espirituais para que ele reencarne e ele alimente o feto, sem que ele saiba que ele esteja fazendo aquilo, é isso? Porque atualmente a reencarnação compulsória está existindo pouquíssima na Terra, né? Porque nessa transição não vão mandar mais espírito desse nível para cá. Mas quando estava existindo, era no ano de 1900 por aí, a 2050, ainda estavam mandando essas entidades. Aí depois disso foi reduzindo essa quantidade, porque era um espírito muito violento, né? Sanguinário também. Dentro da reencarnação compulsória, ele tem a habilidade de auto-se abortar, né? A gente sabe disso. Porque a maioria são entidades hipnóticas que não querem encarar a lei de causa e efeito. E para isso, a justiça divina tem que hipnotizá-lo e deixá-lo adormecido durante 9 meses, até que esse corpo ali esteja formado e o parto aconteça. Então, o que era que a gente via aqui no Nordeste, né? A criança, antigamente, para abrir os olhos, passava 7 dias. Sim. Não era isso? 7 dias, né? Com o olhinho fechado. Mas aquilo ali era a fluida anestésica. Então, depois de 7 dias, é que essa criança acordava e o espírito dizia, está presa a um corpo. E hoje não, né? As crianças de hoje, elas já nascem dando um choque obstétrico, né? Cheguei, entendeu? Aí a gente percebe que esse processo ele evoluiu muito. As crianças que estão nascendo agora, elas têm uma consciência de preservação, de amor, de cuidado de tudo, né? Então, os outros era uma questão destrutiva mesmo, eram espíritos vingativos, né? Então, foi cortado esse processo reencarnatório. Mas, de qualquer forma, existem inúmeros espíritos que ainda rejeitam a reencarnação por causa de medo, não é? Por conta de... porque o que a gente vê aqui na Austrália, por exemplo, são inúmeros partos que eram para ser realizados naturais. Aqui na Austrália é uma coisa comum, não é? O parto natural vem primeiro, quando você vai você está grávida e você vai fazer um trabalho de parto no hospital público, né? Então, primeiro é tentado o parto natural, e aí depois da mãe sofrer durante 48 horas, às vezes, é que eles observam e falam, não vai dar, vai para a faca, né? Vai para a cesárea. E a gente observa isso muito acontecer aqui, em que as mães sofrem muito. E aí é falado lá no final dessa matéria, né? O estado em que o espírito realmente não quer nascer e força aquele estado para não nascer, o que atrasa, que não dá o trabalho de gestação. E aí o questionamento que eu teria com relação a isso é como é que se procede esse tipo de auxílio, né, de inúmeros espíritos que não querem reencarnar, para as pessoas, para os ambientes que não têm hospital espiritual ou que não têm os centros espíritas para auxiliar
não é? Nessa assistência fluídica para a mãe. Vê só, Chico, a doutora Cristina está aqui dizendo o seguinte: se homem parisse, a ciência resolvia o problema da dor, mas como é a mulher, ninguém quer resolver. Não é ela que tem que sofrer. É a defensora de vocês aqui que está dizendo. É verdade, obrigada. Ela tem razão, eu concordo com ela, porque se o homem parisse, já existia toda a assistência para ele não sofrer. Mas como esse papel ficou para a mulher, a ciência castiga. Isso não é justo de jeito nenhum. Num mundo como esse, quando a gente acompanhei muita sala de parto também, e o sofrimento é muito grande. E às vezes até o trauma que fica na gestação é muito forte. Isso é descarregado depois da criança, em algumas mães. Entendeu? Pelo sofrimento que ela passou, ela termina jogando toda a culpa naquele espírito que vai nascer. Então a gente vê o seguinte, que a doutora Cristina, ela nos trouxe muita experiência. Ela tem aqui agora 12 gestantes, né? Das 12 gestantes, ela sabe o que vai ser parto normal e o que é cesárea. Agora vocês imaginam um exame tão simples. Ela chega nessa musculatura aqui e aperta. Se essa musculatura, você viu lá, né? Sim, eu Se essa vi. musculatura aqui tiver uma rigidez muscular muito forte, na hora do parto, o que é que vai acontecer? O útero dela vai contrair e não vai ter passagem. Então ela já vai dizendo, ó, você é normal, você aqui é cesárea, 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 cesárea. Você tem facilidade, você não tem não. Aí elas perguntam, por que, doutora? Você é estressada. Na hora do parto, você vai contrair a musculatura. E a gente teve aqui um caso até de uma médica que está fazendo tratamento aqui, e o marido obstetra. Aí você veja a questão do orgulho de alguns, né? E a médica examinou ela e disse, olha, diga ao seu marido que ele não tente normal, não. Ele não vai fazer isso. O seu parto aqui é cesárea. Aí, na hora do parto, aí a doutora, que era doutora também, disse aí, disse, olha, eu quero fazer o parto cesárea. Aí ele disse, não, eu vou tentar fazer o normal em você. Olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero o parto cesárea. Ele foi tentar o parto normal, quase que ela desencarna. Então, depois, quando ele percebeu que não tinha passagem, ele correu para as últimas, cesárea. Agora, ela saiu orientada daqui, entendeu? Então, todas as 12 que estão aqui, eu acho isso espetacular, porque eu não sei como é que uma gestante confia mais no espírito do que no obstetra. Isso é muito sério. Porque tem uns que dizem assim, olha, doutora, eu confio mais na senhora que no seu médico, porque a senhora passa segurança, e ele não. Ele não passa segurança nenhuma. E, pelo amor de Deus, no dia do meu parto, vá lá para dentro, não fique lá fora, não. Então, a médica diz, como é que você confia mais numa morta do que no vivo? E ela diz, confio sim, eu confio. Eu não confio nele, porque quando ele pega no exame, ele não sabe o que diz. Ele transmite insegurança. Então, esse trabalho que a gente faz com ela é um trabalho de preparo psicológico de 9 meses para a hora do parto. Então, isso é muito interessante. E quando vai para o parto, ela vai tranquila, porque não houve esse preparo. Muitas mulheres no obstetra, ele faz isso no exame. Sabe, já olhei. Ele não explica nada. Ele não diz, olha, tu vai passar por uma cesárea, vai ser anestesia, tudo. Não explica nada. Então, aqui a médica diz assim, qual é a sua dúvida na questão do parto? Então, elas ficam com aquela liberdade de perguntar tudo, e quando vai para o trabalho de parto, já vai tudo pronto, sem dificuldade nenhuma. A minha primeira filha... Eu sou Chico, se a doutora Cristina fizer meu parto. Se ela não fizer meu parto, nem reencarna mulher nunca. Olha, você também, viu, Chico? Se for voltar, a doutora que não vai fazer o parto, então eu vou para uma mulher. Se não for, não. Devia ter chamado ela aqui, viu? A minha mais velha foi cesárea, que eu tive aí no Brasil, né? Eu até
assim, por um tempo eu pensava que eu queria normal, mas aí o obstetra, né, e todo mundo é tão a favor da cesárea que acabam te convencendo, né? E aqui eu tive a Alice, foi normal. Eu, assim, eu tinha decidido que eu queria tentar o parto normal, mas os médicos, eles botavam um pouco de medo, sabe? Porque como eu já tive uma cesárea, podia ter o risco de romper, né? Onde teve o corte da cesárea. Mas eles falavam que o risco era mínimo, enfim, mas mesmo assim me enchiam de medo. Daí um dia eu falei assim, olha meu Deus, me ajuda, né, a escolher, porque eu também tô ficando com medo. E aí até que eu sonhei que eu ia ter o parto normal. Falei, bom, vou ter o parto normal. Esperei, aí deu 40 semanas. Aí eles falaram, olha, a gente vai ter que marcar a cesárea. Falei, tá bom, né? Já que não veio, paciência. Só que aí um dia antes da cesárea, eu fui no hospital. Eu falei, olha, dá para você olhar para ver se abriu o buraco aí, né? Aí eu fui e a enfermeira falou, olha, abriu, se você quiser ter parto normal, pode ter. Então no dia seguinte, fui para cesárea, fui no horário marcado, né? Eles só estourou a bolsa e já comecei a entrar em trabalho de parto. A cesárea estava marcada. Você fala, bom, como começou a entrar no trabalho de parto e ter o desenvolvimento pro parto, eu disse, não, cancelou a cesárea, né? Vamos que vamos. Ai, mas aquilo lá, mas aquela dor, minha Nossa Senhora Aparecida. Olha, daí eu falei, não, agora chega, não aguento mais. E eu não tinha tomado anestésico nenhum, não podia tomar nada. E sentindo toda aquela dor, falei, não vou aguentar. Eu falei assim, olha, eu não conseguia nem falar mais, nem gritar mais, porque aquela dor era tanta. Falei, Marco, manda vir, manda me levar para cesárea. Daí a médica, você tem certeza? Eu falei, tem, porque eu não aguento mais. Daí tô indo para cesárea. Tô indo para a sala do centro cirúrgico. Daí a dor começou a inverter. Aí o nenê começou a vir no meio do caminho da cesárea, você acredita? Nossa, isso aqui. Eu falei, olha, eu acho que tinha que nascer mesmo de parto normal, porque. E aí, vamos continuar nas dúvidas. Quem mais tem dúvida? Eu tenho outra dúvida. Então vai, porque eu também tenho. Seu Bandi já vai querer ir embora. Nossa Senhora. Vou contar já. Vamos reduzir as histórias, pessoal. Deixa eu ver aqui. Cadê minha pergunta? Nossa, é tanta folha aqui, Chico, hoje que Bom, quer que eu faça a minha? eu me perdi. Vai lá, pode fazendo aí enquanto eu acho a minha aqui. Seu Bandi, na aula foi falado um ponto, acho que é muito importante, e eu acredito que a gente tem alguém na nossa família aqui, do Maria Cláudia, que está passando por esse processo. Foi dito que tem médiuns que eles podem ter a capacidade de absorver eletronegatividade e que essa absorção às vezes pode prejudicar, né, no estado gestacional dessa médium, podendo até alterar a sua pressão arterial e que causa eclâmpsia. E eu acho interessante esse fato assim, de absorver eletronegatividade, porque a gente tem pessoas que estão carregando pilhas, né? Mas carregando ao ponto delas estourarem. Então, assim, aí a Tati que ia fazer a pergunta, ela pode fazer o depoimento dela, entendeu? Porque ela estava com pilhas, 2 eletrodos, já teve um eletrodo normal e um eletrodo de bulbo, completamente descarregado, que foram carregados 100% e estouraram. E ela tá me mandando fotos, né? Acredito que a física ainda não descobriu o eletromagnetismo espiritual, né? Mas ele mata mais do que qualquer doença no mundo, porque ele afeta, né, as raízes do espírito. Então, uma gestante, uma criança, um idoso, portador dessas energias,
para eles são fatais, porque eles não vão aguentar. Uma contaminação de baço que vai levar a leucemia, uma contaminação na parte neurológica por 2, 3 anos vai levar a um câncer, né? No sistema nervoso central. Então, o eletromagnetismo, para os espíritos, atualmente, depois da codificação, a maior descoberta deles é os eletrodos. Daí é os eletrodos. Porque é uma descoberta que está despertando aqui também, né, como nós já falamos, na Universidade Federal está saindo uma pesquisa sobre eletrodo. E na primeira pesquisa já foi comprovado, graças a Deus, que ele carrega nos seres humanos, né? O físico daqui já constatou isso. Aí ele disse, as duas pesquisadoras nossas, disse, olha, agora a gente vai ter que fazer contra-argumentação para ninguém derrubar a pesquisa. Uma coisa a gente sabe, carregou em ser humano. Nós testamos. Agora nós vamos levantar várias hipóteses para ninguém derrubar isso, fazer uma pesquisa bem fechadinha. Então, se isso chegou na federal, isso vai chegar no mundo inteiro, entendeu? E aí que vão descobrir que, no caso da eclâmpsia, que Francisco estava falando aí, ela é uma alteração de eletromagnetismo, você imagine, né, na parte cardiológica da gestante, que vai provocar aí até deslocamento de placenta também. Então, isso é muito grave, não tem medicação para isso. E, às vezes, a medicação é a cirurgia espiritual e o uso do eletrodo, uma coisa tão simples, né? Vamos lá, Tati. Era exatamente essa pergunta aqui, porque era o que eu ia perguntar. Fora na pré-eclâmpsia, qual é o outro problema que pode ocasionar o eletromagnetismo negativo? O senhor acabou de responder aí, falando que... Também, Tati, é a trombose, né? A trombose Então, é muito séria. E se o plexo genésico dela tiver com uma sobrecarga muito grande, num parto normal, ela pode morrer por hemorragia. Porque aí já é o processo obsessivo do espírito que foi abortado e que agora voltou para a mesma mãe e que às vezes ele diz assim, olha, eu não vou nascer, mas ela vem junto comigo. Então, é aí que está o problema, que quando a gente encontra um plexo genético muito contaminado, a gente já sabe que existe uma ação sobre ele. É de quem vai reencarnar ou é de um processo obsessivo. E muitas mães, elas perdem a vida porque esse eletromagnetismo, ele delatou várias vezes ali no útero, que levou ela a um estado hemorrágico que não tem como você cessar a hemorragia daquela, nem com anticoagulante, porque ele é pressionado pelo eletromagnetismo negativo. Nossa, que interessante. Às vezes acontece da mãe morreu e a criança ficar, né? Eu também já trabalhei em maternidade e na época que eu trabalhei aconteceu um caso assim. A mãe morreu, deu a pré-eclâmpsia, foi isso parto, né? Mas a mãe morreu e a criança ficou viva. Isso tem alguma coisa a ver de vingança, alguma coisa? Pode ser? Não, quando a criança sobrevive e a mãe desencarna, isso é uma lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito está muitas vezes nos vários abortos que ela cometeu. Então, aquele que vai reencarnar agora, o que é que acontece, né? Ele vem com todo o ódio, todo o rancor, e muitas vezes ele diz assim, então, ela vai dar a vida dela por mim, e a espiritualidade sim, vai dar a vida dela por você, por tanto amor que ela tem a você, e ele não acredita. Porque às vezes ela fica impossibilitada também de ter um processo gestacional pelo número de aborto que ela teve. E ela diz, não, eu quero trazê-lo, estou arrependido, mas você não tem condições físicas, você pode morrer no parto. Não, mas se eu morrer, ele vive. Então, é uma lei de causa e efeito. Nossa, que bonito. Sim. Então, ô Chico, posso falar rapidinho? Tem 2 minutos? Uma questão que até a Samila, quando eu mandei a foto para a Samila do eletrodo, eu não sei se o Vandir viu, você mandou para o Vandir? A Samila falou, Tati, mas você já tinha testado esse eletrodo antes?
dele. Então, eu não tinha testado ele. Aí, ontem eu fui testar ele. Eu abri o papel, falei, eu não joguei fora. Eu abri, falei, vou ver se ele tá mesmo carregado. E eu testei, consegui colocar o papel alumínio ali e consegui. Ele deu lá totalmente carregado. E o outro eletrodo, porque eram os dois eletrodos que eu tinha, que um eu estava usando no bulbo, outro eu estava usando nas costas, né? Que o seu Vandir tinha me indicado, e eu só tinha esses dois. O outro eletrodo eu testei várias vezes eu coloquei lá, o outro tá descarregado. E esse, não sei, eu não sei só exatamente se ele estava totalmente descarregado quando eu coloquei para ir lá no aniversário. Mas outra coisa assim que eu prestei atenção, uma semana antes do aniversário da Samila foi o aniversário da minha filha. Eu cheguei aqui em casa, claro que a gente trabalha muito, a gente festa, essas coisas. Eu falei pro meu marido, eu estou com a bateria descarregada e eu não tinha colocado eletrodo. Eu cheguei aqui em casa, eu estava assim, eu precisava dormir assim, à tarde. Na hora que eu cheguei, eu não tinha usado eletrodo. Eu senti que nesse aniversário agora que eu usei eletrodo, eu vi normal. Eu acho que eu vou fazer outros testes, né? Pra ver agora que eu tenho o meu Tem que aparelhinho. estar sempre observando, né? Não é. Então eu não tinha certeza que ele estava totalmente descarregado, só para vocês saberem, pra gente não, às vezes não. Nosso melhor amigo, seu Vandir. Sim, agora eu tenho. Agora a gente tem, eu, a Sandra. Eu levei lá 5 lá pro hospital, não sei se já estão fazendo uso, né? Mas essa ideia do alumínio é maravilhosa, porque nem eu tinha pensado nela, viu? Obrigado por ter passado pra gente. Porque sempre era aquela dificuldade para você conectar aqui a pilinha pequena, entendeu? Seu Vandir, só mais uma, só para terminar, ele fala da técnica para colocar, do caso, o senhor fala da técnica para colocar a criança para dormir e diz da mão sobre a memória. E eu me questionei, eu disse, peraí, mas é a memória esquerda ou a memória direita? Ou é no frontal? Então eu fiquei me questionando, eu falei, aonde que é? No caso é aqui no frontal que passa? A memória esquerda. Memória esquerda, sim. Porque eu já fiz isso com a minha filha, todas as vezes que eu botava o algodão na memória esquerda dela, ela já dormia. Porque as crianças ela têm uma sensibilidade de memória muito grande. E a memória mais sensível é a esquerda, né? A memória esquerda, quando der algum problemazinho, você desenvolve a depressão. A memória direita, ela funciona, mas ela não funciona com todo o processo de sentimento, né? Do lado esquerdo. Sim. E a partir do momento que essa memória é afetada, ela também vai afetar o desenvolvimento da inteligência da criança e vai afetar também o humor e o sono. Aí é preciso a gente saber se existe alguma entidade provocando isso. Então, como é que a gente vai entender aí? Pela irritabilidade da criança. Porque uma criança irritada sem dormir não é só contaminação de memória. Existe a presença também funcionando isso. O outro sintoma aí, a questão dos pesadelos, seria outro sintoma. Então, essa criança aí está tendo uma regressão de memória espontânea provocada pelo processo obsessivo. Aí, esse espírito tem que ser evocado. E provavelmente isso é um CMHE, né? Porque o CMHE, ele aspira muito mais ódio do que mesmo um tratamento de apoio espiritual. Aí isso tem que ser feito. Se isso não for feito, isso não resolve no trabalho de passe. Só resolve com a evocação. Porque o que nós criamos aqui foi um espiritismo mais prático e objetivo naquilo que o paciente procura. Está entendendo? É como a doutora Cristina diz assim, eu não sou curandeira, eu sou pesquisadora. E aí realmente, ela é pesquisadora, não é curandeira. Mas só que as pessoas, elas querem um resultado rápido dentro daquilo que estudaram dentro do espiritismo na revista espírita. E quando essas pessoas não obtêm isso, os centros espíritas ficam vazios. Entendeu? Elas querem estudar o espiritismo, elas acham interessante. Agora vem aquela questão, qual é a prova que os espíritos podem me dar de um problema de saúde que eu tenho para eles resolver? Muitas vezes não acontece isso, e por não acontecer, a pessoa sabe de uma coisa, eu vou embora. Então,
O que a gente fez foi o que Kardec sempre fez: pesquisar, analisar, tratar e provar ao paciente que os espíritos existem. E mostrar para esse paciente que ele, cheio de exame médico, a questão não era física, era espiritual. Então, hoje a gente percebe, né, o quanto nós avançamos pelo Brasil afora, mas a gente avançou, pessoal, provando aquilo que o paciente tinha e aquilo que ele não tem mais. Olha aí, Tati, Uhum. entendeu? Aí o que acontece aí, né? Então, se eu digo aqui, olha, o eletrodo carrega, mas o eletrodo só vai carregar no Brasil, então isso é uma fraude. Porque o fluido cósmico universal não cobre tudo, então se existe nele uma modificação, ele tem que carregar no mundo inteiro, não é só no Brasil. E aí está, né? Carregou na Austrália, na Itália também, entendeu? Eu mandei testar também na França, com um amigo nosso que está lá, Bernard. É outro grupo que está surgindo lá na França, viu? Opa! Bernard, na França. Então, o que é que acontece? Esses países também têm eletromagnetismo negativo. E por ter esse eletronegativo, o eletrodo tem que carregar isso. Então, ele não foi feito para carregar só no Brasil, que seria uma fraude, só carregar aqui. Então, por isso que a grande pesquisadora, doutora Cristina Santos, ela diz assim: fica à vontade, pesquisadores, venham para cá, eu abro até a sala para você fazer perguntas. Quer dizer, quando um espírito vem fazer isso, é porque ele é seguro daquilo que ele está passando, entendeu? Uhum. No futuro a gente vai estar fazendo encontros internacionais, hein, Silvandi? Quem sabe? Muito bem, bem bolado mesmo. Pode ser, enquanto internacional. Que chique. E você é à frente desse projeto, viu? E o senhor também, eu quero que o senhor venha para aqui para a Austrália também, rapaz. Um dia a gente. Quando Não o se hospital preocupe, não. estiver aqui, Um dia eu vou chegar aí. Chico. Um dia quando O nós... hospital estiver aberto, hein, Chico? O Vandi vem nos visitar. Mas e para trabalhar também, viu? Trabalhar. Não é só visita, não. Não é só visita, não. Se Deus quiser. Bom, é isso, pessoal. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Se alguém mais tem? Ana, você tem alguma dúvida, querida? Algum acontecimento que você quer dividir? Eu tinha uma dúvida, mas ela já foi esclarecida. As minhas também. Então tá bom. Maravilha. E Eu todos... acho que essa aula, ô Chico, ela foi uma aula bem explicada nas perguntas. As perguntas que depois vieram, acho que foi bem explicativa dentro da aula, né? Foi. Que falou sobre a gravidez tubária, foi uma coisa bem explicada, bem, né, icterícia, neonatal. Então, bem interessante veio, isso. foi bem completa a explicação dentro de tudo isso, do assunto, né? Tem uma pergunta um pouco fora aí, mas quando a gente se sente assim muito esgotada, né, com a bateria completamente descarregada, o que é o melhor fazer? Primeiro a gente tem que fazer um estado de vibração, o anjo de guarda, para que esse anjo de guarda se aproxime e faça a reanimação de todos os plexos. Porque houve aí uma baixa de intensidade de energia, né? E quando há isso, acontece uma fraqueza orgânica enorme, um esgotamento também mental. O anjo de guarda ele se aproxima do seu campo magnético, aumenta a luminosidade dele, vai se aproximando e reanima todos os plexos. A solução é essa. Ótimo. Não precisa usar nenhum eletrodo nas mãos? Não, porque para fraqueza orgânica, você usa geralmente o eletrodo carregado. Você não usa o descarregado. Se usar o descarregado, provavelmente ele vai tirar mais. Então, para fraqueza orgânica, a gente guarda sempre os eletrodos carregados, coloca na mão que ele reanima. Obrigado a todos vocês.